Olá, pessoal. Boa tarde. Buenas tardes. Prazer a todos. Sou a Mariana de Paula. Vou falar devagar para que todo mundo consiga entender. Venho do Brasil, diretamente do subúrbio da Zona Norte do Rio de Janeiro, a famosa Cidade Maravilhosa, certo? Essa é uma cena que todo mundo conhece, né? Todo mundo chega no Rio, o Rio é super conhecido pelos seus cartões postais, né? O Cristo Redentor, praia, Pão de Açúcar, aquele clima lindo, tropical, tudo maravilhoso, certo? Mas a cidade maravilhosa para quem, eu pergunto? Sim, para muitas pessoas de fora, inclusive para as de dentro também. A gente não vai negar que, de fato, o Rio é bonito, né? Ele passa uma beleza, tem uma mistura ali de tropical, de praias, florestas, cachoeiras, oferece uma gama de biodiversidade. De fato, é uma cidade bonita e a gente não pode negar. Mas existe uma dicotomia aí, né? Inclusive, chegando no Rio, quando a gente vê aquela cena maravilhosa, a zona sul da cidade, a gente vê favelas também ao entorno. A gente tem uma disparidade social muito forte. Então, eu pergunto, ela é maravilhosa para quem? Será que é para todo mundo que a cidade é maravilhosa? Essas são imagens também comuns do Rio de Janeiro, mas não são as únicas. E aí, hoje, eu faço um convite para que a gente olhe as coisas sob outra ótica. A ótica da justiça social. Esse é um termo bastante utilizado, recente, mas eu vou fazer aqui um termômetro para a gente entender, para ver se estamos todos na mesma página. Quem conhece aqui o conceito de justiça social? Quem sabe o que significa? Poucas mãos levantadas, né? Bom, eu acho que é importante a gente colocar o pé no chão e aterrissar do que de fato é a justiça social. A justiça social passa uma ideologia, uma construção de mundo em que nós tenhamos acesso aos mesmos direitos, que todos os indivíduos tenham acesso aos direitos, que a gente consiga ter uma coexistência social, uma coexistência econômica. Basicamente, parte da luta por melhores condições socioeconômicas de todos os indivíduos. Então, quando essa balança está desequilibrada, num território, numa cidade, num estado, numa empresa, quando os direitos não estão iguais para todos os indivíduos, então a gente tem aí, de fato, talvez a gente não tenha uma justiça social. E a justiça social, ela passa por vários eixos, ela é interseccional. Então, ela passa por gênero, ela passa por raça, ela passa por religião, ela passa por cultura. Então, se alguma desses eixos, se algumas dessas frentes não estão, em certa medida, equilibradas, nós não temos a justiça social. Nós não temos a justiça econômica. Nós não temos uma justiça socioambiental. E aí eu vim aqui hoje, né? Por quê? Qual é o meu contexto? Qual é o meu link? Por que eu estou aqui, vim aqui toda bonitona do Rio de Janeiro, para falar sobre a justiça social? Minha história com a justiça social começou bem nova. Eu, com esse sotaque super carregado, um X aqui, né, de carioca. Quem é do Brasil sabe que a gente abre a boca, todo mundo já vê que nós somos do Rio, porque é um chiado forte, né? Mas eu não sou de lá. Eu vim de Minas, vim de Belo Horizonte, uma cidade do estado de Minas Gerais, um outro estado do Brasil, e vim na expectativa dos meus pais de ofertar melhores condições de estudo para mim e para minha irmã. Né? Nós somos uma família, vem de uma família negra, historicamente negra, meus pais, avós, e os meus pais enxergaram no Rio de Janeiro uma possibilidade, uma oferta melhor da gente poder ter acesso aos estudos. E, de fato, eu tive sucesso. Com orgulho, posso dizer que os meus pais cumpriram o papel. Obrigada, gente. Obrigada.
Estudei em escolas particulares com bolsas de estudo do bairro ao longo da minha vida inteira, até que eu ingressei numa Universidade Federal do Rio de Janeiro, cursei engenharia de produção, sou engenheira, uma mulher preta engenheira, e aí carreguei, obrigada, e assim fui desenvolvendo, né, a minha história. E aí, ali no fim da faculdade, eu pensei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Tantas oportunidades me foram dadas através do estudo, como é que eu retorno isso para a minha comunidade? E quando eu digo comunidade aqui, eu digo a comunidade negra. Como é que eu oferto, como é que eu me coloco como ponte para que outras pessoas tenham acesso ao que eu também tive? Porque não é o comum. Não é comum de jovens negros, nem só do Rio de Janeiro, mas a realidade para a juventude negra não é a juventude de oportunidade de estudos. Não é uma realidade de oportunidades de maneira geral. Nós estamos ali sempre vinculados ao mercado de trabalho informal, autônomo, não temos condições boas de estudo, né? Isso quando nós não estamos presos, isso quando nós somos assassinados. Então, eu tinha um incômodo de voltar com isso de alguma forma. E aí eu fui dar aula de matemática num pré-vestibular comunitário, pensando em como eu poderia ofertar, ajudar outros alunos, outros jovens negros, a também ingressar no ensino superior. Quem aqui acessou o ensino superior? Quem acessou a faculdade, teve a graduação? Olha a diferença. Olha quantas oportunidades nós tivemos por acessar o ensino superior. Então, como eu poderia fazer com que outros jovens também tivessem essa oportunidade? E aí, entrei nesse pré-vestibular comunitário, até que veio a pandemia. Eu vou ter que dar um corte na história, porque eu tenho tempo. Daqui tá, o relógio já está aqui me dizendo que meu tempo está acabando. Então, quem quiser saber um pouco mais, eu super estou à disposição para contar minha história, até que eu parei no Labijaca. O Labijaca é uma ONG que eu fundei junto com outros jovens negros, e ele é um laboratório de pesquisa, geração cidadã de dados e construção de narrativas sobre favelas e periferias, que busca traçar ações que representem as reais demandas dos moradores. Já tive a minha apresentação ali, então não vou me estender sobre o trabalho do Labijaca, até porque não vim aqui fazer um pitch do Labijaca. Vim aqui para a gente pensar juntos nas possibilidades de justiça social. Lá no Jacarezinho, eu venho da favela do Jacarezinho, falo em nome da favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. E nós temos um caso super famoso de uma multinacional conhecida, eletricidade. Não posso falar, gente, que eu não posso ser processada, não estou podendo arcar com nenhum custo desse tipo. Mas nós tivemos uma multinacional que teve uma atuação na favela do Jacarezinho por 80 anos. Por 80 anos, essa empresa multinacional teve o Jacarezinho como a sua sede, como seu território de atuação. E depois de 80 anos, né, ela chegou no Jacarezinho na década de 20, em 1920, e depois de 80 anos, ela saiu do Jacarezinho. E o que ficou de legado? Isso aqui que vocês estão vendo. Ficou de legado um terreno contaminado, cheio de substância tóxica. Arsênio, chumbo, mercúrio, contaminando o lençol freático, contaminando o ar, contaminando o solo. Será que isso é justiça social? O terreno que essa multinacional atuava equivale a 6 estádios de futebol daqui do México, inclusive, o Estádio Azteca. Então, você imagina 6 estádios de futebol contaminados de mercúrio, chumbo, arsênio, para toda a população, uma população ali com uma estimativa de 80 mil pessoas. Isso não é justiça social. Isso são zonas de sacrifício. Zonas de sacrifício é uma prática em que muitos pagam a conta de poucos. Normalmente, esses muitos são pessoas pretas, pessoas pobres, pessoas periféricas, em função de uma pequena parcela, que normalmente é uma parcela branca com alto poder aquisitivo. E a pergunta que eu vim para incomodar, gente. Eu, de fato, vim para fazer essa provocação. Será que todas as empresas aqui presentes, ou as empresas que a gente tem algum tipo de relação, não estão reproduzindo na sua atuação essas zonas de sacrifício? Será que no seu modelo de produção, na sua linha de produção, no seu modelo de negócio, elas não estão reproduzindo essas zonas de sacrifício?
e fazendo com que outros territórios ao seu entorno paguem por essa conta, paguem pela conta do desenvolvimento. E esse desenvolvimento fica para quem, se o legado que fica é esse? Lembrem-se, meu convite aqui é, vocês têm um poder de decisão. Nós temos aqui diversos representantes de empresas, governo, academia. Vocês são atores importantes e fundamentais que definem o rumo da sociedade. Então, vocês têm a caneta na mão. Vocês conseguem fazer isso. E a pergunta que eu faço é, o que vocês não estão olhando? E mais do que vocês não estão olhando? Para quem vocês não estão olhando? Só a gente olhar o perfil, né? Inclusive do público que está aqui presente. Eu contei nas mãos, infelizmente, quase que em uma, cheguei a contar uns dedinhos da outra, de quantas pessoas negras a gente tem aqui. De quantas pessoas que se autodeclaram indígenas, de comunidades tradicionais, comunidades quilombolas. E a gente está num evento que tem um poder, que tem uma linha, uma imagem que pensa a justiça social. Mas será que a gente está olhando mesmo? Será? E é um convite para todos, né? Será que nós estamos olhando? E a justiça social é um desafio. Ela não tem uma receita pronta, né? Lidar com a justiça social é sobre repensar uma série de privilégios. É abrir espaço de fala, abrir espaços de possibilidades, espaço de ação. É fazer isso aqui, inclusive, agradeço ao Sistema B. É dar o microfone na mão. É dar o microfone na mão para que a gente também possa falar. Para que a gente traga as demandas, que a gente traga a nossa realidade. E reconhecer as diferenças sociais entre as populações. E entender que, por vezes, elas se sobrepõem e interagem, que é o que a gente chama de interseccionalidade, é um fator-chave para que a justiça social seja praticada. E a justiça social e as suas diversas facetas. Justiça econômica, justiça socioambiental, justiça climática. Então, o convite que eu faço é, abram espaço, contratem consultorias de pessoas negras, contratem organizações periféricas que entendem as demandas do território, que vão poder auxiliá-los, inclusive, colaborar nesse processo. Essa preocupação, se ela é real, ela é genuína, que vocês abram espaço para que a gente consiga chegar também e caminharmos juntos. A responsabilidade não está só na mão de vocês, eu reconheço isso. É um trabalho conjunto, é um trabalho coletivo, afinal, nós somos uma sociedade. Não é sobre eu, sobre nós. Como nós conseguimos fazer isso? Abrindo espaços para que outras pessoas também tenham atuação, tragam colaborações. Existem seres pensantes também nas periferias. Existem seres capazes de produzir conhecimento. E eles estão disponíveis, querendo, afim, falo com total certeza, que eles estão afim de fazer. Eles estão afim de chegar junto com vocês. Então, meu convite hoje é para que vocês pensem, reflitam na linha de produção, onde vocês estão atuando, no território de vocês, se vocês não estão reforçando essa zona de sacrifício. Porque no papel, gente, é lindo, mas a prática é desafiadora, ela é difícil. Mas a gente precisa se despir do normal, se despir daquilo que a gente acha que já está posto. Abrir a ótica. O meu convite é para que a gente... Lembra do convite que eu fiz lá no início? Hoje, meu convite é para a gente olhar sobre uma outra ótica. E é para uma ótica que não é só econômica, que não é só desenvolvimentista. É uma ótica que passa pelo senso de justiça. Justiça social, justiça com os povos originários, justiça com a população negra. Então, eu queria muito agradecer ao Sistema B pela oportunidade de fala, pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de fazer esse convite a vocês, de vocês saírem, né, e pensarem um pouco sobre como está sendo o modelo de produção, como que vocês estão reforçando ou não certos estigmas, e para que a gente atue juntos, né? As parcerias, meios de implementação, são os melhores caminhos para a gente seguir caminhando juntos e alcançar a justiça social. Certo? Então, muito obrigada pelo Sistema B, para não passar mais o tempo. E obrigada, gente.